E aí, beleza? Vamos iniciar mais um vídeo aí. Nesse vídeo a gente vai falar da estrutura de dados pilha. Mas antes de tudo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que têm interesse na área de desenvolvimento, na área de programação. A gente vai fazer um conteúdo bem legal aqui, beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês, o mundo da programação ele é dividido em duas coisas, processamento e dados. Dados que são processados e que acaba gerando cada vez mais dados. Esses dados, eles são organizados em estruturas de dados. Só que a estrutura de dado não é o dado em si. Ela define regras que os dados têm que seguir. Um exemplo, um dado do tipo inteiro. Existe uma regra que dita o que é um dado do tipo inteiro, o que é um número inteiro. Um exemplo, a letra P, ela não segue as regras, ela não tem as características que o definam que ela é um dado do tipo inteiro. Um exemplo aí que eu quero que você veja agora. Uma letra por R$ 100. Letra 0. Letra 0. Letra 0 não existe, porque 0 não segue as regras, não tem as características de uma letra. Somente um exemplo aí, beleza? Então vamos pro vídeo. Mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vamos junto aí desenvolver a estrutura de dado pilha do zero. Eu prezo em fazer do zero porque eu entendo que se você desenvolver do zero, você tem um aprendizado melhor, beleza? Vamos lá, vamos falar de pilha. Bom, ela usa um termo, o LIFO. Primeiro que entra é o último que sai. Eu quero evidenciar um exemplo bem prático, que é a questão da pilha de pratos, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula. Olha só, se a gente ver aqui nesse desenho, a gente tem aqui a mesa, ou seja, o topo da pilha. E o topo da pilha, se não tem prato nenhum, então ele está vazio. Ok. Se eu quiser inserir um elemento, se eu quiser inserir um prato, eu insiro no topo da pilha, como você está vendo. E se eu inserir no topo da pilha, esse prato passa a ser o topo da pilha. Se eu quiser inserir um outro elemento na pilha, eu insiro no topo. Ou seja, esse prato que eu acabei de inserir, ele passa a ser o topo. Então você vai vendo, conforme eu vou inserindo pratos, ele vai se tornando o topo. Por isso que tem esse conceito, que o primeiro que entra é o último que sai, porque o primeiro prato que eu coloquei, eu não tenho como removê-lo. Ele vai ser o último a sair. Então eu só insiro no topo e também removo do topo. Ó, removo os pratos do topo até que a pilha fique vazia. Então a gente vai trabalhar a pilha dessa seguinte maneira, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a nossa estrutura. Como você pode ver no exemplo, a gente tem que criar a nossa struct, onde ela vai armazenar um número e um ponteiro para o próximo elemento. Vamos lá, primeira coisa então, vamos botar nossas diretivas de pré-processamento, include stdio.h, e include std lib.h. Por que stdlib? Porque a gente vai utilizar alocação dinâmica de memória, a gente precisa do malloc, beleza? Vamos lá, a gente vai criar primeiro a nossa struct. Typedef struct, e como a gente está falando de pilha, a gente vai dar um apelido e a gente tem que colocar bem aqui pilha, typedef struct pilha e aqui tpilha. E a gente vai definir, ela vai armazenar um num, conforme da nossa estrutura, e um ponteiro. Como é que eu defino um ponteiro? Struct pilha asterístico p. Beleza, aí a gente definiu a nossa estrutura, como você está vendo no exemplo aí, no desenho. Ok, agora a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa criar um ponteiro global, que vai ser o topo, né? O topo da minha pilha, né?
a minha mesa vazia, para mim poder começar a inserir os elementos. Como é que a gente faz isso, professor? Simples. A gente acabou de definir um tipo aqui, o tepilha. Então só é a gente fazer tepilha. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Tepilha, asterístico, o topo. Criamos um ponteiro global. Antes disso, a gente precisa dizer que topo é nulo. Por quê? Porque não tem nada armazenado na minha pilha. Não tem nenhum elemento inserido na minha pilha. Não tem nenhum prato na minha pilha. Beleza? E como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma função. Void criar. E a simples função dessa função é estabelecer que topo recebe nu. A simples objetivo dessa função é dizer que topo recebe nulo, assim como você está vendo no desenho aí, topo nulo. Ok, significa que não tem nenhum elemento na pilha, não tem nenhum prato em cima da mesa, beleza? Ok, eu vou criar a nossa função intMain aqui para me chamar a função criar. Quando eu faço isso e eu executar o meu código, ele vai chamar a função criar, ele vai criar, como eu estou utilizando o topo com uma variável global, que é um ponteiro topo global. Quando eu rodar o meu programa, ele vai chamar a função criar e ele vai dizer que topo recebe nulo, igual o desenho ao lado, ok? Se eu executar aqui, ó, vou até salvar, vou salvar como pilha, salvou como novo arquivo mesmo, não aconteceu nada, mas ele colocou lá na memória topo igual a nulo, ok, beleza? Agora a gente vai ver um desenho aqui, ó. O que acontece? Eu preciso inserir um elemento. E o que eu preciso fazer? Existem duas funções somente principais dentro de uma pilha, que é empilhar e desempilhar. Ou seja, como inserir elementos, que é o empilhar, e o desempilhar, que é o remover elementos. Como a pilha ela faz uso de uma definição de insere no topo e remove do topo, a gente vai utilizar essa definição para a gente criar a nossa pilha. Então olha só o desenho aí, eu tenho o topo apontando para nulo. Agora eu quero inserir um novo elemento. Como é que eu faço? Olha só, preciso inserir esse novo elemento. Então vamos lá, vamos criar nossa função. Eu vou criar como void, vai ser empilhar. Só que ela vai receber como parâmetro um valor. Eu vou colocar aqui o valor. Beleza. Ela vai empilhar. Então, se você ver no desenho, eu preciso criar uma nova estrutura. Eu preciso criar um novo elemento. Como é que eu faço isso, professor? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Tepilha, alocação dinâmica de memória. Asterístico novo, recebe o quê? Um casting de tepilha, malloc, size of, tamanho de tepilha. Nessa linha 16 aqui, nessa linha 16 eu estou criando essa estrutura na memória, esse desenho que você está vendo aí, esse novo. Eu estou criando esse elemento, onde eu posso armazenar um valor no campo num e ele tem um ponteiro que sabe apontar para um outro elemento do tipo struct pilha, que é justamente que ele vai fazer, vai referenciar os outros elementos na memória, ok? Então essa linha 16 ele faz isso, cria esse elemento, ok, beleza. Mas não basta somente isso. Como eu estou empilhando, então eu tenho que fazer o seguinte, eu criei um novo elemento e agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que novo, e aí a gente utiliza a seta, né? Novo P recebe o topo.
Nesse primeiro momento, se você olhar para o nosso desenho, o topo está apontando para nulo. Quando eu digo novo P recebe topo, se topo está apontando para nulo, logo novo P aponta para nulo, ok? Bom, ainda não acabou. E aí eu digo que novo num recebe o valor que a gente vai inserir, que nesse caso é o 20. Novo num recebe o valor. Ainda não acabou. Eu preciso só fazer o seguinte. Como a gente está trabalhando com pilha, então inserimos, ou seja, empilhamos elemento no topo. A gente está inserindo um novo elemento. Nesse momento, o topo está apontando para nulo. Correto? O que a gente precisa dizer é que topo recebe novo. E aí o topo passa a apontar para esse novo elemento, para esse novo prato. Ok? Então, se eu chamar a função empilhar, ele já vai executar isso tranquilamente. Ok? Então, se eu fizer isso aqui, ó, empilhar, e passar o valor 20 por parâmetro e executar o meu programa, ele vai fazer o seguinte. Ele vai criar um novo elemento, como a gente está vendo aqui no desenho. Ele vai fazer com que esse novo elemento, novo P, receba o topo, ou seja, ele passe a apontar para nulo. No caso, novo P recebe o topo. Novo num recebe o valor, como a gente está passando 20, novo num passa a ser 20, e agora topo, que está apontando para nulo, recebe o novo, ele passa a apontar para esse novo elemento. Ok? Digamos que a gente chame a função empilhar novamente, desculpa. Empilhar, e eu vou passar o 10. A primeira coisa que vai acontecer, quando eu chamo a função empilhar, e você vai ver no desenho aqui, ele chama essa função aqui, e na linha 16, eu vou até botar aqui como vermelho, na linha 16 vai acontecer o quê? Na linha 16, ele vai criar um novo elemento, o nosso novo elemento, uma alocação dinâmica de memória, onde a gente pode guardar um número e um ponteiro para uma próxima estrutura, para um próximo elemento. Na linha 17, novo P recebe topo. Topo está apontando para o elemento onde está guardando o valor 20, correto? Quando eu digo novo P recebe topo, então novo P passa a apontar para o topo, igual como você está vendo no desenho aqui, atentamente. Se você não entendeu, volte o vídeo, beleza? Ok, na linha 18, novo num recebe o valor. Olha só, a gente está passando 10. Então novo num, que não tem nada ainda, recebe o valor, recebe o 10. Só que ainda não acabou, porque inserimos elemento no topo. E se você analisar, topo está apontando para o elemento que contém o valor 20. Então a única coisa que eu preciso fazer é que topo recebe o novo. Então agora o topo é esse novo elemento que a gente inseriu. Por isso que é aquela questão do LIFO. Primeiro que entra é o último que sai. Ou seja, esse último elemento que a gente inseriu, ele passa a ser o topo. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai para o desempilhar e criar a função desempilhar. Void desempilhar. Eu não preciso passar dados nenhum, porque o desempilhar é como se fosse o remover. Só que como a gente está trabalhando com pilha, ele remove sempre quem é o topo. Ok? No desempilhar tem uma diferença. E você está vendo o desenho aí que a gente empilhou o 20 e o 10 numa pilha. Ok, agora a gente quer desempilhar. E a regra diz que ele remove, ou seja, ele desempilha o topo. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, criar um ponteiro do tpilha, chamado auxiliar, como está no desenho. E aí a gente faz uma verificação, se topo for igual, se topo for igual a nulo. Por que eu quero verificar isso? Quando o topo é igual a nulo, significa que não tem nenhum elemento. Significa que não tem prato nenhum na mesa, beleza? Se isso fosse verdade, eu diria um printf e diria isso aqui, ó.
pilha vazia ou não tem prato na pilha, na pia, na mesa. Ou seja, topo é igual a nulo. Se isso for verdade, significa que a pilha está vazia. Se não é verdade, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que o auxiliar recebe o topo. Auxiliar recebe o topo. E veja aí no desenho que está acontecendo. Auxiliar recebe o topo, beleza? Ok, e agora o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa remover esse topo. Mas antes a gente tem que dizer isso aqui, ó: topo recebe topo P. Se você analisar no desenho, a gente isolou o auxiliar. Então a gente pode dar um free auxiliar e ele vai remover, assim como está no desenho. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o mostrar. E o mostrar é bem simples também. A gente precisa, primeiramente, deixa eu criar a função mostrar aqui. A gente vai precisar também de um ponteiro auxiliar, porque ele que vai percorrer os elementos que estão na nossa pilha, verificar se é diferente de nulo e mostrar o conteúdo. Porque se você perceber no desenho aqui em cima, você verifica que o último elemento, ou seja, o último elemento da pilha, ele aponta para nulo. Pode observar. O primeiro elemento que a gente inseriu, que é o 20, você percebe que ele aponta para nulo. O elemento acima, que é o elemento que contém o valor 10, ele aponta para o elemento que tem o valor 20. Você pode estar observando aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um ponteiro de pilha, auxiliar. Assim como a gente fez no desempilhar, a gente verifica se o ponteiro é nulo, ou seja, se não tem nenhum elemento na pilha. Então a gente vai verificar, ó, se topo for igual a nulo, então a gente vai dar um printf e a gente deixa que a pilha é vazia. Ok, se ela não estiver vazia, eu estou bugado aqui que eu estou com sono já. Se topo não for igual a nulo, ou seja, significa que existe algum elemento na pilha, significa que existe algum prato na mesa. Não sei se você me entende. Topo é igual a nulo. Se topo é igual a nulo, se isso não for verdade, então ele cai no else. Então significa que existe algum elemento. Pode ser 1, 2, 3, não se sabe. Estou meio bugando. Se topo não for igual a nulo, ele cai no else. Então existe algum elemento. 1, 2 a gente não sabe. Então a gente tem que fazer o quê? Auxiliar recebe o topo. Ou seja, o auxiliar passa a apontar para o topo. Beleza. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma história de repetição ali. Enquanto auxiliar for diferente de null, ele vai fazer o que? Ele vai printf mostrar o conteúdo que está dentro do elemento, vírgula, auxiliar num. Mostra, e aí a gente faz o que? A gente diz que auxiliar recebe auxiliar P. Porque auxiliar recebe auxiliar P. Se você percebe, auxiliar está apontando para o topo. Auxiliar P, ele está apontando para o elemento de baixo que contém o 20. Então ele vai imprimir o conteúdo que está no auxiliar num, que é o 10. E depois ele vai fazer com que o auxiliar saia do elemento onde está armazenando 10 para ele ir para o outro elemento onde está armazenando 20. E aí ele vai imprimir, e aí ele volta. Como é uma história de repetição, ele vai ficar repetindo enquanto o auxiliar for diferente de nulo. Ele vai imprimir o conteúdo que está em auxiliar num, que no caso agora nesse momento é o 20, e ele vai dizer que auxiliar recebe auxiliar P.
auxiliar que está apontando para o elemento onde está o 20 recebe auxiliar P. Se você olhar no desenho, auxiliar P está apontando para nulo. Então nesse momento o auxiliar passa a apontar para nulo. Quando ele vai testar novamente, enquanto auxiliar é diferente de nulo, não é mais diferente de nulo, é igual a nulo. Então isso não é mais verdade, ele não entra no while e ele finaliza, ele mostrou todo o conteúdo, beleza? Então execute aí o seu programa. Claro que você precisa chamar aqui, ó, chamar a função mostrar, assim também como chamar a função desempilhar. Ok? Teste aí o seu programa. Ok? Teste aí seu programa, né? Empilhe, desempilhe, e aí eu faço um desafio para você. Crie um menu, né, para que você possa chamar para empilhar, inserir valores, depois desempilhar e mostrar como você desejar. Isso utilizando o menu, utilizando o switch. Mas isso fica por um desafio, cara. Você que tem dúvida, você pode mandar mensagem para mim. Você que é meu aluno, tem meu contato, pode mandar nesse momento aí que a gente está estudando. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, deixe um comentário, se inscreva no canal, né, que a gente vai estar produzindo mais desses conteúdos aí, beleza? Então a gente fica por aqui. Então hoje a gente falou de pilha. Uma coisa que eu digo, pratique, faça o rastreamento, desenhe, isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer o código do zero, porque eu tive grande dificuldade enquanto aluno sobre essa questão de entender o código como um todo, de não só pegar partes prontas de um código e a gente não saber muito para onde é que vai. Por isso que eu gosto de fazer do zero com você, e a gente fez até que num tempo muito bom. Então aí, obrigado. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário aí, se inscreve.